aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente tem uma missão aqui para trabalhar. A gente vai desenvolver todo o conteúdo da Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A Lei 8.666/93 ela é uma lei muito temida pelos concurseiros por uma simples questão. Ela é complexa e cheia de remissões. Então você vai para o artigo 20, ele manda você voltar para o 13 vai te remeter para o 17, o 17 para o 46 e daí por diante. Mas apesar disso, ela é uma lei que, se a gente destrinchar, ela fica uma lei bem simples. O que eu recomendo para você, concurseiro, que está começando a estudar licitação? Não começa pela lei. Assiste o nosso curso completo e aí só depois você vai estudar a lei naqueles pontos a que a gente recomendar e nos pontos em que você tiver mais dúvida. Depois que você fizer isso, aí sim, você faz uma leitura integral da lei e aí vai passar a trabalhar em cima dos artigos para melhor memorizar. A gente vai trabalhar como? A gente vai trabalhar primeiro o conteúdo de licitação, aspectos gerais, depois o procedimento licitatório em si e, por último, os contratos administrativos, em que a gente vai trabalhar as regras dos contratos, as cláusulas exorbitantes, as hipóteses de rescisão contratual e daí por diante. Então acompanhe o curso da gente que vai estar recheado de dicas, a gente está bem atualizado, entendimento novo do TCU, entendimento novo da CGU, entendimento dos tribunais, para que a gente possa chegar. A lei é antiga, mas o conteúdo é novo e a gente vai começar a partir de agora, galera. Então vamos embora. Primeiro ponto, a Lei 8.666 é uma lei nacional ou uma lei federal? O que a gente tem que entender? André, qual é a diferença entre lei nacional e lei federal? É bastante simples. A lei nacional é a lei que vale para todos os entes federativos. Então a lei nacional ela vai valer para a União, estados, Distrito Federal e municípios. Já a lei federal, o nome já diz federal, ela vale para a União Federal. Bom, quem é que reparte as competências, pessoal? A Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 22, inciso 17, ela vai falar sobre a competência para legislar sobre licitações. E a competência para legislar sobre licitações, ela acontece da seguinte forma. A União, ela vai legislar sobre matérias gerais. Então, a União vai estabelecer normas gerais e cabe aos estados, não aos municípios, só aos estados, editar sua própria lei de licitação. Então, o estado de Sergipe edita sua lei de licitação, o estado da Bahia edita sua lei de licitação, o estado de São Paulo edita sua lei de licitação sobre situações específicas, sobre situações pontuais, sobre diferenças de procedimento. Acontece que essa lei estadual tem que obedecer às diretrizes da lei federal. Então a gente tem uma lei nacional, é a Lei 8.666, ela é nacional, quando ela fala sobre aspectos gerais, diretrizes da licitação. Então ela é nacional, ela se aplica à União, Estado, DF e municípios. Mas quando a Lei 8.666, ela vai nos pontos específicos, ela deixa de ser nacional e ela passa a ser uma lei federal simplesmente. E aí ela não aplica aos estados que vão poder elaborar a sua norma, a sua base, a sua lei de licitação estadual. Beleza? Entenderam? A Lei 8.666, então, para responder, ela é nacional em aspectos gerais e ela é federal quando ela fala sobre matérias específicas. Tranquilo, senhores? É importante diferenciar isso porque tem livro que não diferencia, tem autor que não diferencia, mas como isso é recorrente em prova, é bom que vocês estejam atentos a isso. Inclusive, senhores, a Lei 8.666, há muitos anos, há um projeto de lei para modernização da nossa lei de licitação. Ainda não aconteceu. A lei de licitação é o melhor que a gente tem? Não. Poderia haver uma lei de licitação mais moderna, uma lei de licitação mais condizente com os tempos atuais, como, por exemplo, a lei do pregão, o pregão eletrônico, que não é regido pela Lei 8.666. Existe uma lei própria, que é a Lei 10.520 de 2002. Mas é o que a gente tem hoje. É muito melhor que aconteça a licitação do que a escolha fique ao alvitre do administrador. Beleza, pessoal? Vamos para frente? Segundo ponto. O que é licitação? O que é? A gente fica pensando assim, a licitação é um fim em si mesmo, a licitação é o que eu quero,
Não, senhores. A licitação não é o que eu quero. O que eu quero é o contrato. O que o administrador quer é celebrar um contrato com um fornecedor para que esse fornecedor ele possa entregar o bem, ele possa fornecer o serviço, ele possa entregar a mercadoria. O que eu quero é a mercadoria para satisfazer o interesse público. A licitação, na realidade, ela é um procedimento administrativo que visa a selecionar o licitante, a selecionar quem eu, administração, vou contratar. Então eu não posso contratar. Eu, na minha casa, eu contrato quem eu quiser. Então eu posso escolher. Eu vou contratar um fornecedor, eu vou contratar um encanador, eu vou contratar um pintor, eu contrato um pedreiro, eu contrato exatamente quem eu quiser. Já a administração não é assim. Como ela está gerindo dinheiro público, ela não pode contratar quem ela quiser. Ela vai violar o princípio da impessoalidade. Ela vai, na realidade, escolher aquelas pessoas mais próximas, as pessoas com quem ela tem algum tipo de relação. Quando, na realidade, ela deve optar pela proposta mais vantajosa. Então, vejam, a gente já falou que a licitação é um procedimento administrativo. Procedimento administrativo esse que visa a escolha da proposta mais vantajosa entre os licitantes que comparecerem com o objetivo de celebrar o contrato. Então, procedimento administrativo que visa a escolha da proposta mais vantajosa com o objetivo de celebrar o contrato. Então, esse procedimento previsto na Lei 8.066, esse procedimento licitatório, ele fala em proposta mais vantajosa. Eu falei menor preço, senhores? Não. Pode ser que o critério seja menor preço, mas pode ser que o critério não seja preço, pode ser que a gente tenha o critério técnica também envolvida, pode haver lance, pode haver tarifa ao usuário e daí por diante. Então, isso é licitação e é isso que a gente está começando a estudar. Segundo ponto, senhores, bastante importante é, para quê? Por que se faz licitação? Quais são as finalidades da licitação? E a gente tem aí, pelo menos, 3 finalidades específicas da licitação. Primeira finalidade, senhores, é a seleção da proposta mais vantajosa, que eu acabei de dizer, que não é necessariamente o menor preço, que pode ser o menor preço, mas não é necessariamente o menor preço. Tranquilos? Segundo, para garantir isonomia. Então, os licitantes devem ser tratados com isonomia, devem ser tratados com igualdade. Eu não vou escolher quem eu vou contratar. Quem vai ser contratado é aquele que tiver a melhor proposta, é aquele que oferecer para a administração a situação mais vantajosa. Afinal, esse é o que atende o interesse público. E, por último, o desenvolvimento nacional sustentável. Sustentável em vários aspectos. Primeiro aspecto, eu vou ter que gastar menos dinheiro público. Então, se eu seleciono melhor a proposta, é menos dinheiro público investido. Então, é mais dinheiro público que sobra para outras atividades, para que eu possa investir em atividades importantes primeiro. Ele é importante também, pessoal, para que grandes empresas, elas não cartelizem o mercado e não permitam que pequenos empreendedores ou outras empresas entrem na administração. Todos competem em condições iguais, seja a multinacional ou seja a empresa daquele empreendedor que hoje se esforça, que gera muitos empregos. Na realidade, depois da alteração da Lei Complementar 123, o que a gente tem é que microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm prioridade, elas têm um tratamento um pouco diferenciado, claro que não é muito diferenciado, porque senão ela quebraria a isonomia de maneira reversa, mas um pouco diferenciado em relação aos demais, para permitir que essas empresas possam contratar com a administração pública, porque assim os dividendos são divididos de uma maneira mais equitativa e essas empresas comprovadamente geram mais postos de trabalho e vão permitir a inserção profissional de mais pessoas, o que é fundamental. Então eu vou gastar menos dinheiro público e eu vou permitir que aquele licitante que eventualmente não tinha uma pessoa próxima, que não era conhecido, mas que ele tem uma proposta interessante, que ele possa entrar, que ele possa oferecer para a administração um serviço legal. E aí ele vai passar a atender o interesse público. Senhores, o senhor que está estudando hoje Direito Administrativo, que está analisando a Lei 8.666, você tem que entender que tudo isso aqui é voltado para atender ao interesse público. Então, o interesse público é o norte do administrador. O administrador não faz nada sem atender o interesse público. Qualquer atuação em desacordo com o interesse público é um ato ilegal.
Pode ser um desvio, pode ser uma ilegalidade clara em algum elemento do ato administrativo, mas, sobretudo, um desvio de finalidade, em que a finalidade do ato não é exatamente aquela. Tranquilos? Segundo ponto, senhores, princípios específicos da licitação. Bom, por que eu estou falando em princípios específicos? Porque os princípios gerais do direito administrativo, todos eles se aplicam à licitação, mas esses os senhores já sabem. A gente não vai falar aqui no estudo da Lei 8.666 daqueles princípios, por exemplo, dos princípios do caput do artigo 37. André, quais são os princípios do caput do 37? Os princípios do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 princípios os senhores já conhecem, assim como já conhecem a autotutela, assim como já conhecem a proporcionalidade, assim como já conhecem a continuidade e daí por diante. Então, os demais princípios administrativos a gente não vai trabalhar aqui. A gente vai trabalhar no nosso foco nos princípios que regem diretamente o conteúdo de licitação. Primeiro princípio, senhores, vinculação ao instrumento convocatório. Os senhores vão encontrar diversos autores que vão trabalhar a ideia. Por exemplo, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tem uma frase bastante conhecida que diz que o edital é a lei da licitação. Mas, André, edital é lei? Não, ela está dizendo lei no sentido figurado. O edital não é uma lei, não é um ato normativo, legislativo, aprovado nas casas, não. Mas ele, elaborado pela administração, ele vai ter um conjunto de normas, ele vai ter um conjunto de regras. A regra que está no edital ou na carta convite, vejam que eu não coloquei. Princípio da vinculação ao edital, porque não é só o edital que convoca a licitação. Na modalidade convite, a carta convite é um instrumento convocatório hábil. Então, se eu tenho 2 modalidades, eu vou trabalhar a questão de maneira genérica. Vejam, se o edital estabelece regras, essas regras elas valem tanto para o licitante, aquele que vai participar da licitação, quanto para a própria administração. Então, tanto o licitante quanto a administração vão ter obrigatoriamente que atender. Então a administração pode dar um jeitinho? A administração pode modificar alguma regra? Não. Para que ela modifique a regra, ou antes da licitação ela faz uma errata e republica. E aquele prazo da republicação, ele começa a contar novamente para que o certame aconteça. Então ela não pode, o Estado, a administração, não pode simplesmente descumprir a regra do edital. Então o edital ele vincula a administração e licitante. Beleza, senhores? Segundo princípio, princípio do julgamento objetivo. André, por que isso? Porque vejam, senhores, se eu só estou falando da modalidade, de uma modalidade de licitação que somente envolva preço, então estou falando do tipo de licitação menor preço. Aí fica muito fácil eu escolher o licitante vencedor. Bom, qual é o licitante vencedor? O que oferece o menor preço. Qualquer um vai identificar qual é o menor preço. Agora, se envolve técnica. Imagine eu estou licitando a construção de uma ponte. A construção dessa ponte, ela envolve técnica e preço. Cazucas, você vai saber analisar qual é a melhor proposta? Qual é a proposta mais vantajosa? Evidentemente que não. Eu não sou da área técnica. O senhor que está me assistindo pode ser da área técnica, pode não ser da área técnica. Aquele que não é, não vai saber. Mas eu, que perdi a licitação, eu tenho que saber por que perdi. Aquele que ficou em segundo lugar, ele tem que ter uma explicação da administração, uma justificativa de por que a proposta dele é menos adequada que a proposta vencedora. Então a administração, quando ela faz o julgamento e a classificação das propostas, ela vai dizer: a proposta vencedora é a proposta A. Por isso e por isso. A proposta B não venceu a proposta A por conta desse motivo. Para que isso fique claro, para que ele cumpra a motivação, para que ele cumpra a publicização e daí por diante. Então eu não posso ficar em dúvida, não pode ser algo nebuloso. A escolha das propostas, o julgamento das propostas tem que ser o mais objetivo possível. Tranquilo, senhores? Vamos para frente. Próximo princípio, princípio do sigilo dos envelopes. Que princípio é esse, André?
Vejam como a licitação ela ainda está no tempo da pedra, senhores. Por que ela está no tempo da pedra? Porque é assim, você chega na administração, entrega 2 envelopes físicos. Esses envelopes são com documentos físicos. Grandes licitações, imagina, você vai fazer a licitação para limpeza urbana de uma cidade como São Paulo. Exigem-se tantos documentos que as pessoas chegam com uma carreta cheia de documento, com um caminhão de documento para entregar na administração para poder habilitar. Você entrega 2 envelopes, um envelope com os documentos de habilitação e o segundo envelope com a proposta. Com certeza, o envelope da proposta não vai ser aberto naquela hora. Por quê? Porque eu vou abrir os envelopes de habilitação, analisar documento por documento, verificar se aqueles documentos são verdadeiros, se são originais, se as certidões batem, para só depois de todos, aí eu vou desclassificar aquelas empresas que não têm as especificações técnicas da habilitação, para só depois abrir o envelope da proposta. Vejam que trabalho de português que a Lei 8.066 traz para a comissão de licitação. Às vezes, pessoal, eles passam meses somente habilitando, para daí depois abrir o envelope da proposta. Só que o envelope da proposta já está lá. André, mas como é? Esse envelope é sigiloso? Claro, a proposta é sigilosa. A proposta ela só vai deixar de ser sigilosa no dia marcado para abertura da proposta. E aí esse dia é uma sessão pública. Todos os licitantes que quiserem e todas as pessoas que quiserem participar, que couberem lá no recinto da administração, podem ir para a sala de licitação para acompanhar a abertura dos envelopes. Porque senão o que acontece, senhores? Ah, não, bom, ficou tudo aqui na administração. O que eu vou fazer? Eu vou abrir os outros envelopes. Eu vou abrir todos os envelopes. A empresa do meu amigo, eu dou uma ligada para ele. Ô, João, é o seguinte, a proposta do Lucas tá menor que a sua. Você não quer vir aqui fazer uma proposta diferente, não? Baixar 1 centavo o valor para que eu possa escolher sua empresa? Aí o que o João vai fazer? Beleza, eu vou fazer isso. Aí o João redige uma nova proposta, chega lá, coloca dentro daquele envelope, fecha o envelope e vamos abrir no dia e a proposta do João vai ser menor que a proposta do Lucas. Mas isso aí é fraude à licitação. E isso não pode acontecer. Inclusive é uma conduta criminal. É um crime tipificado contra a administração pública. Para evitar isso, senhores, o que acontece? No momento em que as pessoas entregam os 2 envelopes, entregam o envelope da proposta, entregam o envelope da habilitação, se aqueles envelopes não forem abertos naquele momento, todos os licitantes rubricam todos os envelopes. Então o que ele faz? Ele pega o envelope, especialmente naquela parte onde há cola, os vincos lá do envelope, e eles rubricam esses envelopes. Então eles vão escrever no envelope. Escrevendo no envelope vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque se houver violação, se houver fraude, vai ficar possível a identificação. Mas, André, a minha licitação ela tem 100 licitantes. Como é que eu vou rubricar todos os envelopes? Nesse caso, é eleita uma comissão composta por 3 licitantes para que se possa fazer a rubrica de todos os envelopes. Aí, esses 3 licitantes vão rubricar todos os envelopes que ficarem em poder da administração. Entenderam isso aí, senhores? Não é que a proposta seja sigilosa, é que ela tem um momento oportuno para ser aberta. Ela não pode ser aberta antes daquele momento. Se aberta for antes daquele momento, há a conduta criminal, essa licitação ela deve ser anulada, ou então aquele licitante ou aquele servidor público que tenha cometido a fraude, ele vai sofrer as cominações legais. Tranquilos? Próximo ponto, senhores, princípio da publicidade. Por que eu trouxe esse princípio da publicidade? Porque pode-se pensar que o princípio da publicidade, na realidade, ele não está atendido pela Lei 8.066 por 2 aspectos. Primeiro a gente já falou. Então, o edital, o envelope que fica em poder da administração, esse envelope ele possui sim publicidade, só que no momento oportuno. Ele vai ser aberto no momento em que estiver lá determinado em edital, no dia em que forem todos os licitantes convocados para isso e daí por diante. Outra situação que pode gerar uma certa polêmica é o convite. O convite é publicado, André? Veja, o convite não necessariamente, ele não precisa ser publicado em diário oficial, não precisa ser publicado em jornal de grande circulação. Mas a pergunta que vem é, o convite é uma exceção ao princípio da publicidade? E aí, o que você está assistindo em casa acha? O convite, a modalidade convite,
É uma exceção ao princípio da publicidade. Pode marcar na sua prova. Não! Ela só não é publicada em diário oficial, não é publicada em jornal, mas não é uma exceção ao princípio da publicidade. Por quê? Porque ele é publicizado, não é publicado. A publicação é uma forma de dar publicidade, mas não é a única. Ele é publicizado porque ele é afixado no átrio da repartição. Qualquer pessoa que chegar na repartição, a administração ela tem o dever de apresentar o convite. Até porque pessoas não convidadas, os chamados por nós penetras, podem participar da licitação. Então gravem isso. A licitação tem sim, atende sim ao princípio da publicidade em todas as suas etapas. Tranquilo, senhores? Vamos para o próximo. Vamos lá. Quem está obrigado a licitar? André, quem é que deve fazer licitação? Todo mundo deve fazer? Ah, eu devo fazer na minha casa? Não, vamos entender. Não é todo mundo. André, eu quero uma dica. A dica é dinheiro público, erário. Onde houver erário, há necessidade de licitar. E aí fica muito mais fácil. Por que fica muito mais fácil? Porque eu pensar, bom, a administração pública é composta de dinheiro público, seja ela direta, seja ela indireta. Se eu tenho uma prestadora de serviço público, uma fundação beneficente, essa fundação beneficente, ela recebe dinheiro público, ou não recebe dinheiro público, mas tem uma isenção de impostos. Então ela não paga determinados impostos, não paga taxas. Ela tem o dever de proceder à licitação, sim. Então vamos lá. Quem está obrigado a licitar? Primeiro, a administração pública, direta e indireta. Então, União, Estados, DF e territórios, seus respectivos órgãos através da desconcentração e administração indireta. Vale lembrar, Decreto-Lei 200 de 67, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Essa é a regra. Fundos especiais. Então a gente tem o Fundo de Combate à Fome, Fundo de Combate à Pobreza, Fundo de Combate ao que os senhores imaginarem, Fundo de Educação, Fundo de Desenvolvimento da Saúde. Todos esses fundos que são formados por verbas públicas, eles também têm a obrigação de licitar. Além disso, senhores, nós temos todos os demais entes privados que sejam mantidos ou subvencionados pelo dinheiro público. Então veja, eu tenho lá na minha cidade uma Santa Casa de Misericórdia. Então tem aí em São Paulo a Santa Casa de Misericórdia, tem aqui em Sergipe o Hospital Cirurgia, o Hospital Santa Isabel. Então o Hospital Santa Isabel ele recebe dinheiro público. Como ele funciona recebendo dinheiro público? Para que ele possa gastar, para que ele possa contratar. Em regra, ele tem que proceder à licitação. Para que ele escolha o contratado, ele tem que fazer licitação. A dúvida é, senhores, e as empresas públicas e sociedades de economia mista? Então, administração indireta. Se eu falo de empresa pública e sociedade de economia mista, você, concurseiro experiente, já sabe. Qual o regime jurídico de empresa pública e sociedade de economia mista? Coloque na sua cabeça, o regime jurídico de empresa pública e sociedade de economia mista é híbrido. Vai depender do que ela faz. Se ela explora atividade econômica, ela não vai ter nenhum benefício não extensível às empresas privadas daquele setor econômico. Mas se ela presta serviço público, ela pode ter benefício. Por que ela não vai ter benefício se ela explorar atividade econômica? Porque senão, ao invés do Estado fomentar a economia, ele desregula o mercado. Ele vai criar uma empresa pública que vai eliminar os concorrentes, porque ela não vai pagar impostos, porque ela vai ter isenções, porque ela vai ter investimentos públicos e porque, principalmente, ela não visa o lucro. Se a empresa pública não visa o lucro, ela pode reduzir o preço, porque ela não necessariamente precisa ter um superávit, porque ela está lá, ela é subvencionada, ela é mantida pelo poder público. Diferentemente, é a empresa pública que presta um serviço público. Essa que presta um serviço público, essa sim pode receber dinheiro público, essa pode acontecer de vir a pagar seus débitos através de precatório, essa pode ter prazos processuais elastecidos e daí por diante. Por quê? Porque ela atende ao interesse público.
Ficou claro, senhores? Agora, foi editado no ano de 2016 uma lei, que é a Lei 13.303 de 2016. O que diz essa lei, André? Essa lei, ela trata do regime jurídico de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nessa lei, há um procedimento especial de licitação. Então, a Lei 13.303 de 2016, ela estabelece um procedimento diferenciado em relação a 8.666. Pode acontecer, então, empresa pública e sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, ela vai poder licitar através da sua legislação própria. O prazo de vigência plena dessa norma é de 2 anos, então até 2018 é uma fase de adaptação. Mas a empresa pública e a sociedade de economia mista, ela pode proceder à sua licitação através da Lei 8.666. André, a empresa pública que só explora atividade econômica, que não presta serviço público, na sua atividade fim, ela é obrigada a licitar? A resposta é não. Empresa pública e sociedade de economia mista, exclusivamente exploradora de atividade econômica, ela não precisa licitar na sua atividade fim. Então, por exemplo, a Petrobras precisa licitar se ele vai comprar o barril do petróleo da Venezuela ou o barril de petróleo dos Emirados Árabes? Não, eu estou falando de atividade fim. Se é atividade fim, não há necessidade de licitar. Agora, a Petrobras, ela tem que licitar o serviço de limpeza das suas unidades? Tem. O serviço de refeitório das suas unidades? Tem. E daí por diante. Então, entenderam essa diferença, pessoal? Somente esse caso só se excepciona para empresa pública e sociedade de economia mista quando exploradora de atividade econômica na sua atividade fim.